Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. É hoje, 19 de maio de 2023. Para aquelas pessoas que nos assistem pelos canais do YouTube, esse curso é organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E sempre informamos que aquelas pessoas que às vezes assistem com vídeo gravado, se elas quiserem participar ao vivo, esse estudo ele é realizado às 19 horas da sexta-feira. Só a pessoa entrar lá na página www.obreirodosenhor.org.br, lá tem os caminhos, a pessoa faz a inscrição, e aí é disponibilizado para ela um link, um grupo de WhatsApp, aí ela poderá participar ao vivo, né? Acompanhar ao vivo, inclusive participar do grupo do WhatsApp, se quiser fazer algum comentário, algumas discussões, ali é aberto para isso, né? Então, nós estamos no estudo número 11. O estudo número 11, ele faz da parte 2, parte segunda, que nós falamos, né, do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 2 fala da encarnação dos espíritos. Então, nós já vimos nos itens anteriores aqui desse tema, desse capítulo aí sobre a alma, sobre os objetivos da encarnação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o materialismo, que está dentro do capítulo segundo, né, que é da encarnação dos espíritos, do segundo, do capítulo 2, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, aqui vamos ver o que comenta sobre isso. Então, materialismo. Então, Kardec faz a pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Aí os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E o Kardec continua perguntando, no 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta: não. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tiram a consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles queriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. É bem isso, né, gente? Aí o Kardec faz um comentário, comentarinho até um pouco mais longo do que o tradicional, que agora está dando um comentário um pouquinho maior, né, sobre esse termo, né, sobre esse tema. Então, coloca assim: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas vem a máquina elétrica.
Somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restavam e, como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não o puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real. Por que então, o bem ou o mal, nada significariam, o homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se pode mesmo ter por muito circunscrita, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o aumento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objetivo de seu amor. Ele faz a pergunta, né? E esse tema é interessante, que nós estudamos lá na introdução, né? E daí dos espiritualistas, né? Porque todas as religiões elas se fundem, elas se firmam nesse conceito de que algo sobrepõe a morte, né? Claro que de uma maneira diferente, mas toda mesmo, de qualquer igreja, porque senão não teria sentido a religião em si, né? Então, por que as pessoas oram para as pessoas e vão nos cemitérios e vão orar para as pessoas que morreram? Porque elas acreditam que de uma maneira ou outra esse espírito, essa alma sobreviveu, saiu do corpo, né? Então é nesse sentido que ele está colocando, né? E se não existisse isso, acabaria com tudo, né? Porque para que você vai fazer alguma coisa, né? Se você só pensa agora. E aí o Kardec continua. Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória do que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei.
E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível? De glacial? A religião ensina que não pode ser assim. E a razão não o confirma. Uma existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa é muitos a origem da vida, da dúvida. Vou repetir. Essa é em muitos a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem. Mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Diz alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, porque de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa, que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou mal que houvermos feito. E vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão a realidade? Ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Esses recursos que o Kardec utiliza é das perguntas, né? Que é respondendo com perguntas, é uma característica bem forte quando a gente estuda essa questão, putz, não sei o nome agora, da filosofia, né? A filosofia é isso. Quando você está filosofando, pergunta, e a pergunta, se ela não tem resposta, faz você pensar se aquilo é viável ou não, né? Você percebe que ele vai sempre fazendo o que nós, respondendo essas nossas dúvidas com outras perguntas que faz a gente entender a questão, né? Mais fácil de entendimento, né? Ele continua, ó. Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo, que todos nos espera? Dizem que ninguém mais já voltou de lá para nos dar informação. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture
à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a raridade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, a mais potente. Vou repetir, o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que os nossos vacilantes, para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Bacana, né, gente, essa reflexão aí, né? Bom, aí nós estamos saindo ali daquele capítulo que falou sobre da encarnação dos espíritos, e vamos falar agora um pouquinho no capítulo 3º, vamos entrar agora, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual, né? Isso é outra coisa, assim, que dificilmente, até nós mesmos espíritas, sempre buscamos saber, né, como é que é isso, né? Então, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma do corpo, perturbação espiritual. São esses temas, assim, que todos nós, e todo espírita, tem como obrigação estudar isso até para passar para outras pessoas, né? Então, o primeiro tema aqui. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Então, ali nós falamos sobre a alma, sobre o materialismo, e agora vamos falar o que acontece, né, depois que a gente desencarna, né? E a primeira pergunta já entra nesse ponto, 159. O que sucede à alma no instante da morte? Acho que todos nós, né? A gente que já conhece, que já estudou, já temos a resposta, mas todos nós que gostaria de saber, né? Quer saber como que é isso. Então o espírito responda: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Lembra que nós estudamos anteriormente lá que o mundo original nosso é o mundo espiritual, não terreno? E muitas vezes nós se agarramos tanto aqui no nosso mundo, no nosso mundinho terreno, nossa experiência terrena, que achamos que aqui que é o nosso mundo inicial. Não, né? Ó, envolve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. E na 150, Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não conservasse? E o Kardec faz uma pergunta A e B aqui nesse mesmo tema, né? E também é outra coisa assim que eu, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e bem no início mesmo, é uma dúvida que eu sempre tinha, né? Que é essa pergunta: como comprova a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, né?
Eu vou ser sério, eu demorei para entender, mesmo estudando aqui, a gente vai demorando, a gente vai depois compreender isso, né? E hoje a gente estuda, a gente sabe como é que funciona isso. Aí o Espírito responde: continua a ter um fluido que ele é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Lembra? Nós estudamos isso anteriormente, né? Outra pergunta aqui, a B. A alma nada leva consigo desse mundo? Nada. Olha, quando ele fala desse mundo, do mundo terreno, né? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Não é profundo isso, né, gente? A gente vê aí as pessoas se agarrar aqui com tudo e fazer tantas coisas ligando com a coisa material que não vão levar nada disso, né? Continua. Esse tema de hoje é um tema bem interessante para a nossa reflexão, né? A 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? A resposta dos espíritos. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? Quando está numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. O Kardec coloca essa resposta e isso existe, algumas linhas de pensamentos, veio até hoje, traz essa linha aí, né, de que voltar por todo universal, mas aí essa explicação eu acho que é bem interessante, né, porque às vezes os espíritos dão essa resposta, mas tem que entender como da maneira que está colocando, e esse vai desmembrando isso, ó. Kardec desmembra essa questão. Que prova podemos ter que provas podemos ter da divindade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E aí agora também o Kardec faz uma explicação, uma observação longa sobre esse tema, que eu acho esse tema bem interessante, né, gente? Para a gente compreender esse assunto, né? Então ele coloca assim: os que pensam que pela morte a alma regressa ao todo universal está em erro. Se supõe que semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal, entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amalgama, só teria as qualidades do conjunto. Nada os distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e a vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos e é consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então, as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas.
Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam sua unidade por indicações incontestáveis, né? Particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo o torna manifesta e, de certo modo, material. Aqui, às vezes, a gente faz assim, aproveita, estuda esses estudos que nós somos espíritas, estudamos o Espiritismo. Infelizmente, a gente vê assim, algumas instituições, algumas casas do movimento espíritas, que preferem, escolhem, aqui eu não estou querendo entrar no mérito da questão, mas eles preferem não ter grupos mediúnicos. Eu acho que toda casa espírita deveria, se ela for estrutura espírita, deveria ter grupos mediúnicos, né? A da mediunidade. Porque se a pessoa não tem um grupo mediúnico, é porque é aqui que realmente ele está colocando, é aqui que nós conseguimos comprovar tudo isso. Né? Então, eu acho muito importante isso, e a gente tem incentivado muito isso, quando nós conversamos nos nossos estudos, que as casas voltem a ter esses grupos mediúnicos, que é aí que nós vamos demonstrar essa individualidade, mostrar, senão fica só aquela teoria estudando, né? Então, por isso que é importante aquelas dirigentes de casas espíritas, de grupos espíritas, sempre buscar o estudo e colocarem, montarem grupos mediúnicos, né? Dentro de caras médicos, se estudarem, para ter grupo mediúnico dentro da sua casa. E na 153. Em que sentido deve-se entender a vida eterna? A vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E o Kardec faz uma questão número A, nessa pergunta 153. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, do que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavra. Chamai as coisas como os quiserdes, contanto que vos entendais. O Kardec, os espíritos sempre chamavam atenção sobre essas questões, né? Que às vezes a maneira de colocar as palavras, cada um interpreta de uma maneira, né? Isso é que é um problema. Agora, outra questão aqui que eu acho muito importante da gente também entender isso, né? Separação da alma e do corpo. A morte, né? 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte, toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são gozo para o espírito, que vai chegar o termo do seu auxílio. Mais para frente aqui, vai entrar mais um pouquinho nesse ponto, né? Porque a resposta é um pouquinho meio... fica assim um pouquinho meio vaga no sentido, né? Mas mais para frente ele vai se explicar um pouquinho. Na morte natural, aí o Kardec, aquele comentário do Kardec. Na morte natural, o que
que sobrevêm pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Aí é que vem essas questões, né? Como separa a separação da alma do corpo? Rotos os laços que retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. Ah, olha, aí já começa um pouquinho a resposta assim de tudo depende, porque na doutrina espírita muitas pessoas gostam de criar alguns, da doutrina não, na filosofia, no movimento espírita, muitas pessoas gostam de colocar as coisas com maneira taxativa, que é assim acontece isso. Essa resposta já começa fazer a criança refletir um pouquinho diferente. Ó. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro, o Espírito respondendo, como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam, de sorte que os espíritos se soltam pouco a pouco dos laços que prendiam. Esse laço se desatam e não quebram, e não se quebram. Aqui é que está a explicação de Kardec, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Essa explicação é bem interessante. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesta a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do seu espírito, olha aqui, ó, não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Olha o Kardec coloca. Em uns é bastante rápido, podendo dizer que no momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, presta atenção nisso agora, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que se guarda sempre a proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber que quanto mais o espírito haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. De modo que, chegada a morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certo indivíduo é, às vezes, muito penosa, enquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Lembra daquela questão anterior que ele fala lá que não era nada doloroso? Depende do conceito que você entende por dor, né? Por corpo não sente, o corpo não, mas o
o ser espiritual, que nós somos o ser espiritual, sim, né? Aí vai depender muito desse grau de evolução. Esse caso, porém, é excepcional. E pode... É excepcional e peculiar a certo gênero de vida e certo gênero de morte. Verifica-se em alguns suicidas, né? Aquela de sentir a decomposição, essa parte aqui que ele fala, que eles experimentaram o horror da decomposição, né? E o Kardec continua perguntando: a separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Também é outra pergunta, né? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita de alma. Para o que, né? Para o que não necessita de alma. A 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação um estado de espírito. 158. O exemplo da lagarta, que, primeiro, anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida, e em estado de morte aparente, para renascer como uma existência brilhante. Pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não que seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Os espíritos, eu acho interessante isso nas respostas dos espíritos, que muitas vezes eles dão uma pegadinha, uma cutucadinha no Kardec, né? E serve para nós também, né? Na 159. Que sensação experimenta a alma no momento que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí já que se reconhece que morreu, né? Depende. Olha aí, ó. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, a coisa se passa de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e os que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que eles votavam e que eles lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. E a 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Geralmente assim é.
mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. A decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro o conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Aqui é interessante essa observação de Kardec, né? Porque as respostas ali elas são muito sucintas, né? E aí, mas o Kardec destrincha bem isso para nós aqui agora, né? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-lo por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Ou não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Olha aí a observação do Kardec. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. E aí vem um outro tema aqui: perturbação espiritual. 163. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha a pergunta que ele fez, né? E olha a resposta: influência muito grande. Por isso que, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Agora vamos à explicação do Kardec aqui. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Ela se acha como aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses. Olha aí, olha, o que ele coloca. E até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam
na Terra se identificarem com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esse compreende imediatamente a posição em que se encontra. Olha aqui a resposta que ele deu aqui, né? Porque naquela primeira pergunta lá atrás, dava a entender assim, ela morreu, não sente nada, libera tudo. Mas só que daí ele estava falando do corpo físico. Quando ele começa a falar da alma, da nossa essência, do ser espiritual que nós somos, aí as coisas modificam. Aí que tem essas variações, né? É importante isso para a gente entender. Olha, aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não ouvem. Aqui é um ponto interessante, nós que temos experiência trabalhando em grupos mediúnicos, e principalmente quem trabalha com diálogo, tem que entender isso, e nós temos essa experiência na prática aí, nesses 15, 20 anos aí trabalhando em grupos mediúnicos, de entidades que sente como se fosse vivo mesmo, ela se age como viva, não se sente morta. Então tem que ter todo um tato, uma maneira de você abordar essas entidades para que elas voltem a consciência, né? Se despertar, para sair dessa perturbação. Né? E o Kardec continua. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Ele está falando no caso dos suicídios, dessas mortes violentas. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendidos de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição e aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas se aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto, como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir e que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não tenha sobrevivido inopinadamente, né? Que não foi de rápido assim todavia. Todavia, é sempre mais generalizada. Se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Ele está explicando aqui que não é só naqueles casos violentos, pode acontecer alguns casos também que ele observou, né? Que mesmo as pessoas, ela poderia ocorrer esse fenômeno da pessoa não ficar sentindo como morta. Observa-se, então, o singular espetáculo do espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que ele
lhe não diz respeito, até o momento que compreende a verdade. Perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, que conserva calmo, semelhante em tudo a que acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias, que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. O caso de morte coletiva tem sido observado que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupam com os que lhes interessam. Interessante isso também, né? Não é porque que morreu um acidente de avião, um acidente que desencarnou várias pessoas juntos, cada um, nós todos somos individualidade, né? Cada um vai ser de acordo com aquela tua conscientização da morte, né? Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje, né? Acho que é um tema bem interessante para nós que estudamos o Espiritismo, né? Frequentamos as casas espíritas, ou para aquelas pessoas que estão conhecendo o Espiritismo, que são perguntas que eu acho que todo mundo, a pessoa que talvez está nos assistindo agora, elas sempre buscaram essas respostas, né? O que vai acontecer com nós, o que acontece. E às vezes a gente vê assim também algumas pessoas que são, vamos dizer assim, gostam do espiritismo, mas não gostam de estudar, e às vezes as pessoas não estudam, e às vezes as pessoas perguntam para elas se intitulam espírita, eu frequento a casa espírita há muitos anos, mas nunca estudou e não sabe dar uma resposta, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas que gostem, que queiram se titular espírita, que estudem, até para poder responder para essas pessoas, né? Eu acho muito bacana isso. Alguém que tem um comentário, gostaria de fazer alguma colocação? Tudo bem? Olha que bastante, é uma coisa que vale rever novamente, estudar, porque é um tema bastante interessante. No começo, quando nós estamos estudando aqui, a maioria de vocês, alguns entraram depois aqui no estudo, mas naquela primeira parte, por isso que o Kardec fez questão de colocar aquela introdução e aquele prolegômenos, porque daí nós já fomos conhecendo esses termos, né? Você vê que aí o Kardec fez isso baseado na resposta dos espíritos, né? Conforme que ele foi coletando. E por isso que tem alguns outros estudos que a gente estuda, que é o estudo da Revista Espírita, onde lá tem vários e vários diálogos, né, que ele fala, comunicações além túmulo, e ali ele destrincha todos esses assuntos, né, que aquilo colocou no livro do Espírito, e lá na Revista Espírita ele vai, que ele chama de laboratório do mundo invisível, onde ele vai botar a prova, vai testando e vai explicando, e com a ajuda do Espiritismo. E depois vem outras obras para frente, que nós já falamos aqui, que é o Livro dos Médios, tem a obra Céu e Inferno, onde você também vai conseguir, é uma obra que muita gente não gosta de estudar, mas é uma obra que complementa bem isso também, que vai ver principalmente as questões que é nessas questões das perturbações, né? Então, ele evocou e conversou com espíritos de várias matizes, sofredores e obsessores, né? Por isso que o Céu e o Inferno, ele entra bem nesses temas aqui que nós falamos hoje. Tudo bem, gente? Quem gostaria de fazer a prece inicial? O Jorge fez a inicial. Posso fazer. Isso, faça. Então, continuando com nossas mentes e nossos corações reunidos e intuídos pelos nossos amigos espirituais, nos juntamos para agradecer a espiritualidade maior por mais uma noite ter nos